Estamos apresentando Programa Despertos, um programa para quem quer ver o invisível, ouvir o inaudível e acessar o impossível, com Cris de Pascoal e Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos à Rádio Cron, a rádio da consciência livre. E você está entrando em um programa que é a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. Eu sou Cris de Pascoal. Boa noite, pessoal. Eu sou Mauro Dom Pedro e hoje estaremos apresentando nosso querido amigo Deepak Sankara Veda, que é instrutor e compartilhador sobre a sabedoria divina, criptólogo sênior e especialista em criptologia divina. E hoje vamos abordar um tema maravilhoso, super interessante, que é a Batalha nos Céus. Boa noite, querido amigo Deepak. Seja bem-vindo. Boa noite, Deepak. Seja muito bem-vindo à Rádio Cron, que agora a concessão da rádio é nossa, e agradecemos a Suzana Saraiva por isso. Então nós teremos muitos programas aí pela frente, né, Mauro? Oh, com certeza. Vamos que vamos. Deepak. Boa noite, namastê, shalom. Tudo bem? Shalom, querido, shalom. Tudo bem. Deepak, então vamos falar hoje sobre a Batalha dos Céus. Quem foi Immanuel Velikovsky? Então nós vamos começar por aí, porque esse aqui é o homem que decodificou essa batalha que é mencionada nos antigos escritos hebraicos, né? No livro de Juízes, né? A gente chama de Shofetim em hebraico, né? Na Bíblia é mencionada uma batalha nos céus, né? E foi o Dr. Immanuel Velikovsky quem decodificou esse mistério todo. Então eu vou falar um pouquinho dele rapidamente para a gente introduzir esse anfitrião maravilhoso, esse sábio, né? E depois, mais para frente, a gente vai falar da minha experiência com ele, né? O Dr. Immanuel Velikovsky, né? Na verdade ele era russo, né? Ele nasceu no dia 10 de junho de 1859 e ocultou-se desse mundo, né? No dia 17 de novembro de 1979. Ele foi um psiquiatra russo judeu, mais conhecido como autor de uma série de livros controversos que reinterpretam acontecimentos da história antiga, em particular o livro Mundos em Colisão, que eu sempre estou falando dele, esse livro é fantástico, maravilhoso, publicado em 1950. Antes disso, ele teve um papel principal na fundação da Universidade Hebraica de Jerusalém, em Israel, e foi um respeitado psiquiatra e psicanalista. Seus livros usam mitologia comparada e fontes literárias arcaicas, incluindo, né, o que foi nomeado pelo mundo cristão como o Antigo Testamento, mas na verdade esse nome não existe, né? A palavra hebraica é Tanar, né, que é um acrônimo, né, de Torá, Neviim e Kituvei, né, que é Torá, Profetas Escritos. E para alegar que a Terra sofreu aproximações catastróficas com outros planetas, né, principalmente Vênus e Marte, em tempos passados. Ao posicionar Velikovsky entre os catastrofistas, né, como alguns grandes famosos aí no meio, os astrônomos britânicos Victor Clube e Bill Napier apontaram que Velikovsky não é tanto o primeiro dos novos, né, pesquisadores, escritores e sábios que falaram de catástrofes antigas, né? Mas ele é o último de uma linhagem de tradicionais que remonta a tempos medievais e provavelmente antes. Então você vê a importância, né, desse fantástico autor, né, o Velikovsky, que alegava que os efeitos eletromagnéticos têm um papel importante na mecânica celestial. Ele propôs também uma cronologia revisada do Antigo Egito, Grécia, Israel e outras culturas, né, no Oriente Próximo. Então, esse é o nosso anfitrião, o Dr. Immanuel Velikovsky, né, que é um autor que eu tenho dedicado bastante tempo no estudo desse livro fantástico chamado Mundos em Colisão, que ampliou o meu conhecimento a respeito desses eventos celestes que são narrados, né, no livro de Juízes na Bíblia. Ok. Deepak, qual a sua experiência com ele e como ela se deu? Olha, essa minha experiência com ele foi uma experiência mediúnica, né? Até então,
eu nunca tinha ouvido falar em Emanuel Velikovsky. Então, na noite de 17 de novembro de 2012, né, eu acordei meio que assustado, né, e notei uma alma, né, que trafegava aqui no meu ambiente de estudos, né, onde eu durmo também, né, onde eu faço todo o meu trabalho, né. E ele usava um talit, que é um chale de orações judaico, né, uma quipazinha, né, aquele sorodelzinho que põe na cabeça, né, e um óculos redondinho, que me mostrou que era alguma coisa antiga, né? E ele me olhou assim com uma severidade, assim, uma certa severidade, e eu jamais esqueci. Evidentemente, quando isso acontece, né, quando você tem uma experiência mediúnica, por exemplo, não se precisam nem palavras, né? Aquela alma que vem te visitar, ela comunica à sua alma, né, os mistérios que ela gostaria que você soubesse, e então, com o passar do tempo, com o passar dos dias, né, você vai se recordando. Então, naquela noite, né, eu fiz até uma anotação no meu diário, coloquei a data, né, a respeito desse evento, né, anotei algumas palavras, né, entre elas eu coloquei cometa, né, e para descobrir depois, né, que o Velikovsky falava muito em cometas, e eu não sabia dessa questão, né. Então foi assim que se deu a minha experiência com ele, e eu fui descobrir o que depois, né. Eu nasci em 10 de junho de 1966, né? E o Velikovsky nasceu em 10 de junho de 1859. Ele morreu, né? Ocultou-se, eu preciso falar essa palavra, né? No dia 17 de novembro de 1979. E no dia 17 de novembro, né, de 2012, 33 anos depois, né, ele veio me visitar para me revelar os mistérios desses cometas grandiosos, né, que foram vistos entre 2003 e 2012, 2013, 2014, né, e agora tem esse cometa que vai passar raspando em Marte, né, agora no dia 19, e depois eu fui comprar o livro dele, né, descobri que ele tinha um livro, fui comprar, achei no sebo, né, um livro. Quando o livro chegou, que eu abri, né, a primeira coisa que eu vi foi uma dedicatória que ele fez à esposa dele, que se chamava Elisheva. Né? E não bastasse isso, né, eu tive uma noiva, né, muito tempo atrás, 11 anos atrás, que se chamava Elisheva. Olha que interessante essa experiência. Interessante. Né? Uhum. Ele nasceu em 10 de junho também, né? Ele se ocultou em 17 de novembro, e no dia 17 de novembro, 33 anos depois, ele veio me visitar, e o número 33 aqui é muito importante, porque ele é a gematria da palavra gal, em hebraico, que significa penetrar, desvendar, revelar, né? É muito interessante, né? Ele tinha uma esposa, né, com esse nome, Elisheva, e eu tive uma noiva com esse nome, Elisheva, né? Então, nada acontece, eu sempre estou falando isso, né? Nada, absolutamente nada acontece por acaso no mundo. É isso. É verdade. Com certeza. Tudo tem um motivo, né, Deepak? Tudo tem um motivo. Bem, tudo tem um segredo, né? Abençoado aqueles que se dedicam para compreender os eventos que acontecem na sua vida, porque ele vai despertar, ele vai conhecer quem ele é e vai saber a sua missão no mundo. É verdade, é verdade. Deepak, as crateras em Marte, na Lua, Vênus e Mercúrio, elas foram mesmo criadas por impactos de asteroides e meteoritos? Olha, isso aí é o que se diz, né, tradicionalmente, que essas marcas, né, essas crateras que tem na Lua, em Marte, Vênus, parece um queijo, né? Vênus não, é Mercúrio, né? De tantas crateras que tem, né? Então, é falado que no princípio da formação do sistema solar, né, todos esses mundos foram bombardeados, né, por meteoros e cometas e meteoritos. Isso é o que é falado, né, mas já há muitas outras teorias que discordam dessa tese, né, tradicional que foi proposta aí, por astrofísicos, pela NASA e outros mais, né, que falam sobre isso, né. Agora, é muito interessante, então, lá em Shofetim, no capítulo 5, né, em Juízes, na Bíblia, né, a partir do verso 19, diz assim, ó, vieram reis, pelejaram, então pelejaram os reis de Canaã em Taanac, junto às águas do Megido, e não tomaram despojo de prata.
né? O verso seguinte diz assim, muito estranhamente, né? Desde os céus pelejaram até as estrelas, desde os seus lugares, dos seus cursos, ou seja, das suas órbitas, né? Pelejaram contra Cícera. Isso é o que diz o verso aqui. Então, o Dr. Emanuel Velikovsky vai falar no livro dele, Mundos em Colisão, né? Que houve uma batalha celeste, né? Onde os mundos foram abalados nas suas órbitas, né? Devido a alguma coisa que se intrometeu no nosso sistema solar, né? Essa coisa gigante, muito grande, né? É chamada aqui nesse texto da Bíblia de Cícera. Que as pessoas então vão ligar com uma batalha que teve aqui, né, no mundo, né, contra um general ruim lá chamado Cícera. Mas eu sempre tenho dito, e eu falo isso no meu livro, o Câmaras do Tetraedro, né, que todas as histórias da Bíblia, na verdade, são uma vestimenta apenas, são uma parábola para eventos muito maiores do que se possa imaginar. Que, inclusive, né, eu sempre falo que esses escritos hebraicos são, na verdade, uma crônica estelar, né? Então, houve realmente uma batalha, né? Essas marcas, para mim, que tem nesses mundos, né? Como Mercúrio, como Vênus, como Marte, são, na verdade, marcas de detonação. Porque são muito simétricas essas crateras que existem na Lua, por exemplo. Você vê que elas são todas redondinhas, né? Verdade. Se você for ver, por exemplo, muitas vezes, né, quando um meteoro cai, alguma coisa assim, ele faz uma trajetória diagonal, né, quando ele está descendo, né, e não reta, para produzir uma cratera simetricamente perfeita, né. Muitas vezes esses impactos, né, que acontecem, eles deixam um rastro, né, como se fosse uma estrada que foi aberta, né? E lá no fim dessa estrada então é uma cratera, né? Mas essas crateras que tem nesses mundos são muito simétricas. E interessante porque para baixo, nesse texto aqui de Juízes, né? No verso 23 fala assim, ó: amaldiçoai Meroz, diz o anjo do Senhor, acremente amaldiçoai aos seus habitantes, porquanto não vieram ao socorro do Senhor com os seus valorosos, né? O Zohar e o Talmud e os Midrashim vão explicar que Meroz é uma estrela. E que esse verso aqui não está falando de uma aldeia ou de uma pessoa, mas fala de uma estrela cujos habitantes não vieram ajudar Israel nessa batalha. Fala assim, peraí, você está falando do quê? Israel o quê? A nação? Não. Olha, nós vamos falar disso depois, né? Mas Israel, né, é um nome esotérico, né, também que recebe o nosso planeta. O planeta Terra, ele é chamado Israel. Muitas vezes também Jerusalém. Né? Até o Zohar fala como esse mundo foi criado, dizendo que Deus pegou uma lasca do seu trono, que era safira, azulzinho, lançou no abismo, né? E formou esse mundo. Você vê que esse mundo parece, visto dos céus, né? Parece uma pedra de safira, redondinha, linda, azul, né? De tão bela que é, né? Então, o que aconteceu, né? Esse mundo aqui, chamado Meroz, ele foi amaldiçoado porque não veio ajudar a Terra nessa batalha, né? Celeste que aconteceu contra esse invasor Cícera, que eu acredito que tenha sido Nibiru, tá? Que recebe esse nome aqui na Bíblia de Cícera, né? Quando ele, então, na Cícera sua última... foi Nibiru. Nibiru. Eu acredito que na sua última passagem, que foi quando ele foi destruído, né? Houve essa perturbação gigantesca aqui no sistema solar, né? E esses seres de Nibiru também. Então tem todo aqui, existem códigos também que eu estou falando sobre isso, mas quando eu falo alguma coisa eu já pesquisei, eu já estudei, eu já decodifiquei do texto hebraico alguma coisa, né? Então Cícera foi, no seu ponto de vista, Nibiru, é isso? Isso. Uhum.
Exatamente. Bom, Deepak, e no já que você explicou quem foi Cícera, né, que na verdade é Nibiru, o que é Meroz? Tá. Só para completar aqui então, né, essa quarta questão de quem foi Cícera, né? Então eu vou falar como Cícera morreu, né, segundo a descrição aqui do texto hebreu. Então diz que ele fugiu, ele perdeu a batalha, ele fugiu, né? Ele fugiu e foi se esconder na tenda dele, né? E tinha uma hebreia chamada Iael, né, que foi atrás dele, né? Aí ele entrou na tenda dele, acho que ele estava cansado, alguma coisa assim, ele pediu leite, né? Acho que foi leite e água, alguma coisa assim, não estou bem lembrado do texto. E foi essa hebreia quem foi levar esse leite para Cícera, né? Ele tomou o leite e ficou sonolento, né? E aí diz que ela pegou um prego e enfiou na cabeça dele. Caramba, foi assim que ele morreu. Então, o que eu estou, né, querendo dizer com isso daqui? Que foi quando o Nibiru foi fragmentado, né, atingido por alguma outra coisa, talvez um cometa, né, muito grande, né? Então ele foi fragmentado, foi destruído. É por isso que, né, contrariando as expectativas, tem sempre muita gente escrevendo sobre Nibiru, né? Não vem em 2012, mas ainda vai voltar. Tá parecendo, desculpa o que eu vou usar aqui, religioso esperando na volta de Jesus, né? Uhum. Verdade. História. Vai voltar. Não vai, porque Nibiru não existe mais. Ele foi fragmentado, ele foi destruído, né? Eu já publiquei códigos, inclusive, no Facebook, que eu encontrei, né? Que os Elohim de outros mundos, né, foi quem destruíram o Nibiru. Então, alguma coisa aconteceu, né? Ou ele foi atingido por um corpo celeste que o fragmentou, ou alguma arma, né, de proporções apocalípticas, gigantescas, foi detonada nele e ele se fragmentou todinho. Nossa, é muito interessante, né, Mauro? Agora vamos então ao Meroz, né? Então, falando sobre Meroz. Então, a questão aqui desse verso, né? O Talmud, o Zohar e outros escritos vão explicar com muitos detalhes acerca de Meroz, né? Eu fiz testes procurando por Meroz nos escritos hebraicos da Bíblia, né? Junto com, para ver se eu encontrava se realmente Meroz era uma estrela, e eu encontrei por códigos, né, que cruzavam o nome Meroz com a palavra estrela. Então foi provado, né, nesse texto que tem mais de 33 séculos, né, esse texto alienígena, esse texto extramundo que foi dado, né, para os israelitas, né, que Meroz, de fato, é uma estrela. Até um artigo escrito por um falecido rabino, que inclusive ele foi físico acho que da NASA, se não me engano, não sei se foi da NASA, mas ele era físico, né? Esse rabino, chamado Aryeh Kaplan. Tem um texto muito bom dele, que ele explica sobre essa questão astronômica na Torá, e ele fala e prova que só na nossa galáxia aqui existem cerca de 18 mil planetas habitados. Olha só, hein? Isso, né, dentro, né, desse contexto cabalista, né, ele explica isso, né, e Meroz era um desses mundos, que nós, de fato, não sabemos, né, o que ainda era, mas eu tenho uma tese, né, de que Meroz, na verdade, era a nossa segunda estrela, né, que foi, talvez, transformada numa anã marrom, ou sei lá o que aconteceu com ela, mas de fato, por quê? Porque como esse nosso mundo aqui é um mundo binário, né? Ele foi criado pela letra hebraica Beit, tudo nesse nosso mundo aqui é duplo, é binário. Você pode ver que a maioria das estrelas, das constelações aqui no nosso universo, são estrelas binárias. É verdade. Tá certo? Então, cadê o nosso segundo Sol? Né? Então, eu acredito que Meroz era este segundo Sol, né? E que aconteceu alguma coisa com esse segundo Sol, né? Até tem teses aí, né, que esse segundo Sol, até deram nome, né, para ele, né, chama Nêmesis, né? Nêmesis, né? Que ele tem uma órbita, né, de 26 mil anos, alguma coisa assim, né? E é muito interessante porque 26 é o valor numérico, a gematria do nome sagrado, o tetagrama, né? Então,
realmente eu acredito que Meroz talvez tenha sido essa nossa segunda estrela, né? Porque os escritos, inclusive o Dr. Emanuel Velikovsky, ele fala que quando nós estávamos no estado edênico, né, o sol jamais se punha. Não havia noite. Era dia constantemente. Quando Adão, então, derrubou a humanidade, foi que diz que, então, a noite apareceu. A primeira vez. Mas até então não havia noite nenhuma. Então, isso pode ser uma indicativa de que nós tínhamos mais de um sol. E o pessoal ainda está esperando a volta do segundo sol aí, né? Quando o segundo sol chegar, né? Eu acho que não vai chegar, não. Bom, pessoal, o assunto é fantástico, mas estamos em nossos momentos finais. E vamos pedindo ao nosso ilustre amigo que passe seus contatos, pois ele já tem mais de 8 livros já escritos com temas interessantíssimos. Vamos lá, meu amigo Deepak. Bom, vamos lá. Eu tenho atualmente 14 livros publicados, né? Estou indo para o 15º. Estou trabalhando agora no livro que eu vou chamar de Descobrindo o Buda Interior, né? Revelando o caminho do Dharma, né? Para encontrarmos, né, com o nosso Messias, né? O nosso Cristo interior, né? E despertá-lo, né? Porque esse é o grande segredo da humanidade, é que todos nós somos Cristos, todos nós somos Messias, todos nós somos Budas, todos nós somos Mahadis. Eu acredito até que nós deveríamos nos tratar dessa forma, né, de nos chamarmos de Cristo, ao invés de chamar de Cris, né? Ou de Dom, né? Falar assim, como é que vai, Deepak? Messias, como vai? Eu acho, porque assim, né, nós vamos acabar diminuindo a segregação, se nós nos encararmos como nós somos verdadeiramente, né? Bom, tudo bem. Então são 14 livros, estou indo para o 15º, né? Eu tenho o Facebook, Artesão da Luz, né? Muita gente tem me procurado, né? No último mês, né? Mais de 700 pessoas me adicionaram, mas infelizmente, né? Pouquíssimas pessoas falam comigo, porque quando eu falo eu procuro responder a todos, né? Evidentemente eu não vou conseguir prontamente, rapidamente, no mesmo dia, né? Mas tem muita gente que adiciona e não manda nem um recadinho, eu não aceito, não adianta, entendeu? Mandar um recadinho, né? Os que mandam um recadinho eu aceito, né? Então, é onde você vai me encontrar lá no Facebook. Então, se for me adicionar, por favor, né? E deixa o perfil aberto, porque quem adiciona eu vou verificar, né? O perfil, né? Pra ver o que é e tal. Pra quem não sabe, né? É muito fácil descobrir o fake hoje, né? Então, verdade. Se você colocar fotos falsas no perfil, é bem fácil. É só pegar a foto, copiar, salvar no computador. Você vai lá no Google, entra lá em imagens, carrega a foto e vai te mostrar de onde a pessoa tirou. É verdade isso. Olha, que legal, hein? Então, vamos parar com esse negócio de fazer perfil fake. Verdade. Tem que mostrar a cara e mostrar quem é, né? Pra que isso, né? Não, vai ter Facebook pra ficar sem foto pra quê? Não quer mostrar o rosto, não tem Facebook não, Claro, é verdade, você tá certíssimo. Falar assim, nossa, esse cara é chato. Conversar com você é sempre uma honra, viu, Deepak? Cada vez assuntos mais interessantes, mas infelizmente nosso tempo acabou, né, Mauro Dom Pedro? Infelizmente acabou. Vamos agradecendo ao Deepak Sankara Veda, vamos agradecendo aos nossos internautas, que cada vez estamos aí com 800 mil acessos esse mês na nossa página. E gratidão, né? Gratidão, Deepak, por compartilhar com a gente, né, todo esse conhecimento. Gratidão, Mauro. O caminho é esse, é compartilhar. É isso aí. Gratidão, Mauro. Gratidão, pessoal. Gratidão. Até o próximo Despertos, pessoal. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar Programa Despertos.